Oi, gente, meu nome é Ana Cristina Amaral, sou professora de natação e a convite do professor Caio, eu vou participar dessa edição desse livro. O meu capítulo chama-se O Brincar Criativo e vai falar sobre o ensino da natação de uma forma mais lúdica, sem ser tão tecnicista com as crianças. Eu queria agradecer, professor Caio, por ter me convidado a fazer parte desse hall de professores tão significativos que vão falar sobre a natação e espero poder contribuir com a leitura de todos vocês. Então, vamos lá. Meu capítulo é o nadar criativo. Por que que eu resolvi trabalhar com isso? Eu trabalho há muito tempo com natação, sempre de uma forma tecnicista, sempre trabalhei desse jeito. E comecei a perceber que as crianças estavam ficando um pouquinho entediadas daquele mesmo exercício, sempre. O que que eu resolvi fazer? Vou colocar umas brincadeiras no meio dessa aula, sem nunca perder o objetivo principal da aula. Ela tem sim um objetivo, ela não é só brincadeira, mas a criança aprende muito através da brincadeira. Então, vamos usar esse recurso e eu comecei a usar o lúdico nas aulas. Para isso, como seria uma aula lúdica, eu tirei todo o material de natação dessa aula. Eu tento criar o material em cima do objetivo da aula. Então, para isso, os próprios alunos eles me ajudam. Eu peço a eles que eles tragam para mim o material reciclável que eles vão jogar no lixo, que não usa mais, eles trazem para mim. E isso ajuda muito, porque eles ficam muito contentes de estarem contribuindo com a aula. Eu uso a garrafa PET, as tampinhas de garrafa PET, palito de sorvete, EVA, né, que é a alegria dos professores, e construo coisas relacionadas com a água e que eles possam usar para um apoio deles, para eu poder ensinar o que eu preciso ensinar de forma bem recreativa. Como que a gente faz isso? Então, eu tenho o meu planejamento da natação e lá, vamos supor, nós temos que fazer um trabalho de perna. Trabalho de batimento de perna, eu não uso vamos bater perna. Não, porque lembra que a aula é para criança? Então, eu chamo esse batimento de perna de foguete ligado. Eles sabem que o batimento de perna é o motor, a perna deles é o motor que vai fazer com que esse foguetinho ande. Bracinho parado na frente, rosto na água, batimento de perna é o nosso foguete ligado. Quando eu acho que eles estão cansados, o foguete para o motor e a gente faz um foguete desligado. Aí o que que eu pensei? Eu não quero usar prancha, então vamos criar alguma coisa no lugar da prancha? Vamos. Eu utilizei um espaguete desses que a gente está acostumado a usar em aula, cortei o espaguete, com o EVA fiz umas janelinhas nesse espaguete, com o bico de uma garrafa PET, né, de 600 ml ou daquela caçulinha, eu fiz a ponta do foguete e com o EVA eu fiz as laterais do foguete e tal. Passei por dentro do espaguete um pedaço de mangueira de jardim. Todo mundo tem uma mangueira de jardim. E eles seguram nessa mangueira com um apoio. Então, o que que eles estão fazendo? Eu fiz um foguete para eles desenvolverem um foguete ligado. Não tinha coisa melhor. Todo mundo quer fazer o foguete ligado. Todo mundo bate perna forte, porque o foguete ligado anda forte. Então, o que que eu fiz? Eu tirei a prancha, que era uma coisa convencional da aula de natação, e fiz um foguete, que é o exercício que eles fazem. Exercício de batimento de perna, braço parado, só que eu chamo de foguete. Então, eu chego na minha aula hoje, eu falo, eu quero um foguete ligado, todo mundo já sabe qual é o exercício do foguete ligado, né? Então, por isso que eu acho que a natação com as crianças, principalmente de 4 a 6 anos, ela deve usar o lúdico, ela precisa do lúdico, a criança ela relaxa, ela brinca, e eu tenho sentido isso muito nas minhas aulas. Então, o foguetinho foi um exemplo para vocês, mas eu tenho assim, por exemplo, eu uso muita
a tampa da garrafa, né? Então, eu preciso fazer com que as crianças mergulhem. Então, o que eu vou fazer para que as crianças mergulhem? Numa aula de natação tradicional, a gente usa as argolas e os pinos. Mas eu não queria que fosse isso. Então, o que eu vou fazer? Então eu peguei e fiz com as tampinhas, a gente coloca cimento dentro dessas tampinhas, elas já são coloridas, que as tampas dos refrigerantes são todas coloridas, e eu jogo essas tampinhas no fundo para que elas vão buscar. Foi a primeira coisa que eu fiz e que deu muito certo. Aí depois eu falei, não, vamos criar outras coisas, deu certo. As crianças que tinham medo de mergulhar ou medo de abrir os olhos dentro da água, começaram a ficar corajosas, porque elas precisavam ver o tesouro que estava no fundo da água. Aí o que eu fiz? Aquela mesma garrafa PET, a gente cortou ela num formato de um peixe, né? E ela funciona direitinho como um peixe mesmo. A criança segura na cauda e ela faz o movimento do peixe embaixo da água. Então as crianças querem mergulhar porque eles querem ver o movimento do peixe embaixo da água. E a gente não esquece nunca que para esse peixe nadar, ela precisa bater a perna. Então, algumas pessoas me perguntam, às vezes, como que você consegue colocar esse lúdico dentro da aula da natação e os pais não reclamam que você está só brincando. Então, eu falo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é explicar o nosso trabalho para os pais. Realmente, se eles chegarem lá e virem com um monte de garrafa PET dentro da piscina, eles não vão entender o que está acontecendo. Então, por isso, do título do meu capítulo ser O Brincar Criativo. Vamos ser criativos na nossa aula. Vamos fazer com que essas crianças aprendam brincando. O pai que está do lado de fora está vendo a execução do movimento que ele quer. A criança bate perna, a criança gira o braço, a criança mergulha, a criança faz bolha dentro da água. Só que, para mim e para a criança, nós estamos brincando, né? Então, o batimento de perna, que é o trabalho de perna do nado crawl do Costas, é a força do foguetinho dele. Quando ele faz aquele trabalho de rotação de braço do nado crawl, na verdade, ele está fazendo para mim a roda gigante que eu peço para eles. Demonstro o movimento de uma roda gigante e peço que eles usem o braço pensando que eles estão fazendo uma roda gigante. Então, vamos nadar crawl? Não. Vamos fazer foguetinho ligado com braço de roda gigante. Não tem erro, gente. Qualquer professor que falar isso para os meus alunos, eles vão atender na hora. Através do visual, de já terem visto o foguete, já terem visto a roda gigante, e o trabalho vai sair, vai fluir. Flui para eles e flui para mim. E qual foi a diferença que eu senti nisso tudo? O trabalho ficou mais fácil, mais rápido, as crianças aprendem melhor, aprendem com prazer, eu tive assim, acabou aquela coisa de faltarem muito nas aulas, né? Eles têm que ir para a aula, eles querem ir para a aula, porque quase toda aula é uma atividade diferente, então eles não querem perder nenhuma novidade, eles estão sempre lá, né? Qualquer professor pode fazer isso. No lugar onde eu trabalho, eu comecei sozinha fazendo isso, mas eles viram que tinha que estava dando resultado e começou todo mundo pelo menos os que trabalham com crianças dessa faixa etária, estão indo pela mesma linha, né? E está dando certo, está dando muito certo. Os pais estão gostando do trabalho, né? Então eu falo que eu junto duas coisas: os pais satisfeitos, as crianças felizes e a professora realizada porque está conseguindo realizar o seu trabalho. Eu queria finalizar aqui, convidando vocês para lerem o livro todo, que está muito bom, falando de várias coisas relacionadas à água, né? E convidar vocês para vir nadar, né? Ou venham nadar, ou tragam as crianças para nadar, porque nadar também pode ser divertido.